Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Você que está aí nos ouvindo, é um privilégio muito grande, mais uma vez, poder compartilhar com você um pouquinho da palavra do Senhor, a qual é alimento para as nossas almas. Esse tempo de sequidão, esse tempo de escassez, a palavra de Deus tem sido o nosso alimento diariamente, né? O Senhor deixou instruções maravilhosas para nós vivermos em cada tempo de nossas vidas. Porque Ele, como um professor, conhece assim todos nós, vamos nos colocar como alunos. E Ele, o professor, conhece os seus alunos. E Ele sabe do modo como eles aprendem. Alguns aprendem com mais facilidade, outros, porém, têm algumas dificuldades, algumas limitações. E o que acontece? Como é que o professor faz? O professor busca metodologias diferentes para lidar com aquele que está com alguma dificuldade. Mas o objetivo do professor é sempre que todos avancem, que todos tenham sucesso. Não é isso? E, às vezes, é assim na nossa vida. Algumas coisas a gente recebe na hora, a gente tem sucesso na hora, mas outras a gente precisa de um processo. O processo, às vezes, é um pouco doloroso, né? Mas a gente vai chegar lá em nome de Jesus. Tá? O Senhor hoje tem a falar conosco maneiras diferentes de nos abençoar. Tá? Eu creio que cada um apresentou já diante de Deus suas causas, né? Cada um, nas orações anteriores, o pastor citou pedidos, né? Em várias situações, a questão de enfermidade, a questão de desemprego. Eu creio que o que mais pesou hoje foi a questão referente à nossa saúde. Parece que é o que está mais pesando para nós nesses últimos tempos, né? Mas o Senhor está atento a essa situação. Glória a Deus. O Senhor está atento a toda e qualquer situação de nossas vidas, porque Ele nos conhece. Aleluias. Vamos, então, ver algumas situações na palavra de Deus em que apareceram problemas e que o Senhor entrou de maneira diferente e o final foi bom, foi sucesso. Tá? Igual um professor deseja o sucesso do seu aluno, é sucesso aqui. Então, vamos fazer uma leitura aqui rápida no livro de 2 Reis, capítulo 5. É um texto bastante conhecido, mas eu abstraí muitas lições deste texto. E eu creio que o Senhor irá falar ao teu coração também, irá te passar, né, muitos aprendizados. Então, vamos à leitura. Fala da história de Naamã. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão um homem valoroso, porém leproso. E saíram as tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E ele disse à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures de sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu para matar ou para viver? Para que este envie a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notar, e peço-vos que vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir a mim, e saberá que há um profeta em Israel.
Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa do Eliseu. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e tu ficarás purificado. Então, irmãos, eu vou ler até aqui, depois nós discorreremos mais um pouquinho sobre esta mensagem. Mas eu quero voltar aqui ao o versículo 1, que diz, Naamã, fala as características de Naamã, a descrição de Naamã. Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante de seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e ele, este varão, era homem valoroso, porém leproso. Aqui estamos falando de um homem de muito respeito, com muitas virtudes, muitas características, assim, de um homem trabalhador, um homem lutador. Só que ele tinha um porém na sua vida, era leproso. Irmão, não sei qual é o porém da tua vida nessa noite. Eu sei que todos nós os temos. Nós temos situações, dificuldades de várias naturezas. Não importa se nós estamos na posição aqui, como este homem, que temos tantas qualidades, temos tantos adjetivos, só que nós temos situações adversas. Por quê? Porque o Senhor diz em sua palavra, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. Aqui está falando que todos nós, não existe assim um ser humano que não tenha o seu porém ou as suas adversidades em várias situações. E o Senhor, em sua infinita misericórdia, Ele usa meios para nos ajudar. Usa maneiras de nos tirar da situação que no momento está nos apavorando, nos deixando tristes, angustiados. Eu não sei qual é a sua situação, mas eu sei que existem situações, existem problemas que nos afetam no dia a dia. Só que o Senhor, como é infinito em graça e misericórdia, Ele usa meios, usa maneiras para nos tirar das situações adversas. Aqui na palavra deste texto, o Senhor usou alguém que talvez nem se esperava. Aquela menina na casa de Naamã, ela estava ali como escrava, estava trabalhando arduamente naquele local, foi levada cativa àquele local, e ela percebeu, ela detectou que o seu patrão estava com uma enfermidade muito difícil. Talvez ela lavando as roupas dele lá, ela percebeu isso, né? Ou nos afazeres, ou mesmo ouviu. Eu só sei dizer que ela aproveitou essa oportunidade para falar do Deus que ela conhecia. Aleluia, Jesus. O Deus de Israel, o Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que não olha a condição da pessoa, se a pessoa merece ou não, porque nós não merecemos mesmo, nenhum de nós merece, nenhum de nós merecemos. Tudo que Deus faz é por amor, por misericórdia e por graça. E ela não olhou para a condição ali do seu Senhor, no sentido de se sentir inferior. Ela, não, eu estou aqui, eu sou uma empregada, mas eu posso fazer algo pelo meu Senhor. E ela fez. Ela noticiou a sua patroa sobre o Deus de Israel. E logo esse homem ficou ansioso para receber a sua cura e foi em busca da sua vitória, da solução do seu problema. E ele preparou meios, foi até o rei, né? E também preparou as coisas materiais para apresentar. Eu não sei qual foi o pensamento dele. Chega lá, eu vou entregar essas riquezas aqui, todas. Não sei se o pensamento dele foi de que a gente compra bênção. Primeira verdade aqui, nós não compramos bênção. É pela graça. Tudo é pela graça. Nós não daríamos conta de pagar as coisas, pagar para receber aquilo que a gente precisa. Seria impossível, nosso dinheiro, nossas riquezas, nós não teríamos condições
de pagar, jamais. Mas ele tentou, ele levou. Talvez levou também com um pensamento assim de agradar. Muitas vezes a gente quer agradar as pessoas. Às vezes nem é comprar a bênção, às vezes é uma forma de gratidão. Quantas vezes a gente traz algo para a casa de Deus, é uma oferta de gratidão. Eu já fiz propósitos com o Senhor e muitos fizeram de ofertar por algo, né, que recebeu do Senhor. Não se sabe. Só que ele levou essas riquezas. E ele foi com muitas expectativas para receber sua bênção. Só que quando ele chegou e apresentou aquela carta que ele levou do seu senhor ao rei de Israel, ele muito se dignou. Parece que houve um equívoco. A menina falou que ele iria receber, de que tem um Deus que cura em Israel. Mas a menina não falou que era o rei que curava, não. E ele entendeu logo, teve um ruído nessa comunicação. Ele entendeu que ele queria curar aquele moço, né? E ficou com raiva, ficou indignado, rasgou suas vestes. Só que ele foi equivocado, ele entendeu errado, ou alguém passou a informação errada, houve um ruído nessa comunicação. Porém, como Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso, Deus fez com que essa notícia chegasse até o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu falou para que Naamã fosse até ele, porque ele iria saber que há um Deus em Israel, um Deus que cura. E ele foi cheio de expectativas. Só que quando chegou lá, ele se frustrou novamente. Ele já estava um pouquinho chateado, entre aspas, pela forma que o rei, né, ficou indignado. E talvez não o tratou como ele esperaria, né? E foi então à casa do profeta Eliseu. Chegando lá, ele já foi com uma expectativa de que seria recebido com reverência, com aquela pompa toda, né? As expectativas frustradas. Às vezes a gente pensa uma coisa e não é, né? Chegou lá quando o Eliseu ficou sabendo que ele estava lá, Eliseu mandou um recado para ele, através do seu servo, Geazi, né? Falou, não, você tem que ir, dar 7 mergulhos no Rio Jordão, né? 7 mergulhos, vai assim, vai e lava-te 7 vezes. Só que ele ficou com muita indignação Naamã na hora. Ele pensou assim, eu esperava que esse homem me reverenciasse, me recebesse com toda a honra, só que eu não fui recebido desta forma. Pensava eu, olha só, a gente tem umas expectativas, hein? Pensava eu. E só que ele teria que mergulhar no Rio Jordão. E aí veio uma outra indignação por parte dele. Rio Jordão, rio barrento, né? Não são os melhores rios de Damasco, por que não mandou lá? Eu achava que tinha que ser nesses rios, eu gostaria que fosse, que são rios melhores, porque o Jordão, e já se dignou, já quis foi voltar, perdendo a bênção dele, retroceder. Só que Deus, que é infinito em misericórdia, já usa outra pessoa, porque a bênção Deus tinha para aquele homem. Deus é misericordioso, Deus é bondoso. E aqueles servos dele falaram, não, o que tem? Só 7 mergulhos, reconsidera, reavalia isso. E ele então resolveu atender aqueles servos. E deu 7 mergulhos, né, que a palavra de Deus diz, que ele mergulhou. E quando ele saiu daquele rio barrento, aquele rio que ele considerou inferior, saiu um outro homem, um homem purificado da sua lepra, e Deus trabalhou em outras áreas de sua vida. Deus trabalhou não só no físico dele, Deus trabalhou também em outras áreas que precisavam ser tratadas nele. Ele levou naquela bagagem dele muita arrogância, muita prepotência. Ele não levou um coração humilde, ele levou um coração um pouco prepotente, porque ele queria que as coisas fossem do jeito que ele planejou. Tá? Só que não foi, porque na vida da gente não é do jeito que a gente quer, não, gente. Quando eu estava fazendo essa mensagem, o Senhor falou fortemente ao meu coração, é do meu jeito, é do jeito que eu quero. As coisas funcionam à minha maneira. Aleluia, Jesus. Muitas vezes a gente planeja uma coisa e não é daquele jeito. E o Senhor falou grandemente ao meu coração,
porque nós humanos temos tantas expectativas. Esse ano mesmo, ano passado, a gente pensou tanta coisa, né? Não, quando for em 2021, eu vou fazer isso, aquilo, outro. Eu pretendo. Aí a gente fez uma lista de pretensões, só que não foi do nosso jeito. Infelizmente, não foi. Porque Deus tem propósitos em tudo e a gente, às vezes, não entende. O Senhor fala, o que faço agora, tu não entendes agora, mas depois tu entenderás. Nós um dia entenderemos o porquê de tudo. A questão é que houve a necessidade desse mergulho. Jordão significa descer. É um rio baixo, né? E ele precisava passar pelo processo da purificação. Ele mergulhou um homem cheio de prepotência. O eu dele estava bem grandão, né? Só que Deus não queria ele daquela forma. Aleluias. Deus usou aquela menina para a honra e glória do seu nome. Aquela menina simples. Aquela menina que talvez nem pensasse na repercussão que faria aquele trabalho evangelístico dela. Ela nem imaginou o que iria acontecer. E muitas vezes a gente pensa, poxa, mas eu sou tão pequeno. O que eu represento no meu trabalho, na minha casa? Eu falo do amor de Deus. E será? Como é que vai ser? Como é que Deus vai trabalhar nessa vida? Gente, Deus trabalha. Deus trabalhou e tudo foi para a honra e glória do nome do Senhor. Porque quando aquele homem saiu daquele rio, ele saiu um novo homem. Ele saiu um homem que passou a dar glórias ao Deus de Israel. O Senhor dos exércitos foi honrado. Ele levou para a sua terra aquele testemunho. Uma terra que os deuses eram nacionais. O Deus lá da terra dele agora já não tinha mais valor para ele. Porque o Deus de Israel recuperou aquela vida. O Deus de Israel moldou o caráter daquele homem. O Deus de Israel trabalhou naquela personalidade, naquela natureza, naquele jeito exigente dele ser. O Senhor trabalha em nossas vidas. Eu não critico esse homem, porque nós também temos muitos traços deste Naamã. Muitas vezes a gente chega até a Deus pedindo alguma coisa e a gente chega exigindo. Tem que ser do meu jeito, tem que ser do jeito que eu quero, tem que ser do jeito que eu sonhei. Só que não é assim, meus amados. As coisas de Deus, o Senhor que planeja, o Senhor que sabe, a honra é dele, tudo é dele, por ele e para ele, como nos diz em Romanos 11:36. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, como nos diz Romanos 12:2. Não é do nosso jeito. Mas o Senhor, como é bom, Ele usou essas pessoas para ajudarem esse homem a sair desta situação que até então, talvez ele até escondesse. Por quê? Ele continuava fazendo o trabalho dele naturalmente. Ele continuou realizando o comando dele, o trabalho dele como um excelente profissional. E parece que ele não, aquela enfermidade até então, ele estava escondendo. Alguns dizem que não era uma lepra mesmo, não, era como se fosse uma sarna, né? Alguns estudiosos dizem. Mas o fato é que ele meio que escondia debaixo do tapete. Ele continuava com um jeito assim de prepotência, um jeito que estava tudo bem. E muitas vezes a gente finge que está tudo bem na nossa vida, mas lá debaixo do nosso tapete tem um monte de coisinhas que tem que ser ajustadas, não é isso? Tem que serem feitas, tem que serem trazidas à tona. Que o Senhor diz assim que nós temos que confessar as nossas culpas para que nós saremos. E às vezes a gente fica, não, está tudo bem, está tudo ótimo. E não é. E às vezes tem coisas que têm que ser trabalhadas em nós. E o Senhor quer que nós tenhamos a humildade para expressarmos essas coisas. E muitas vezes a gente fica com vergonha até de pedir oração na igreja. Ah, não vou falar do meu problema não, que ele é muito feio, é vergonhoso. Não é não, meu amor, não é vergonhoso. Aquilo que nós passamos não é vergonhoso porque nós estamos em condição humana, todos temos um porém, e não é vergonhoso confessar as nossas mazelas, as nossas necessidades. Alguém olha, alguém vai vir em seu favor. Aquela menina tinha todos os motivos para não ir em favor daquele homem.
Ela tinha, mas ela tinha um coração de Deus. Ela tinha o amor de Deus no coração dela. Ela tinha os seus poréns, digamos entre aspas também. Ela era uma adolescente. O adolescente tem seus conflitos naturais, seus conflitos próprios da idade. Ela estava longe da sua família. Ela trabalhava arduamente. O trabalho de um escravo não é fácil. Mas ela teve amor no coração. E ela foi canal de bênção na vida desse homem. Glória a Deus. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós e use pessoas para nos ajudarem. E que nós também sejamos canais de bênção para as outras pessoas. Ainda mais nessa época em que a gente está vivendo. Uma época difícil. Uma época de luta, de tanta tristeza, de tanta angústia, de tanta enfermidade. Né? A gente olha para o cenário do mundo, a gente fica, meu Deus, como é que eu vou fazer? Como é que eu posso contribuir? Nós podemos sim, nós podemos ser canais de bênçãos para vidas que carecem, vidas que perecem, né? E muitas vezes o coração da gente também se fecha para algumas situações. Essa menina não, ela teve o coração aberto. Mas eu vou falar de um outro caso, de uma pessoa que quis fechar o coração diante de algo que ela julgava assim, não, aquela pessoa não merece. Aquela pessoa não merece, ela não merece nem minha oração. Né? Então, eu vou falar da menina lá na conversão de Paulo, lá no capítulo 9 de Atos, nós vimos um Saulo, até então ele era chamado de Saulo. Um Saulo também prepotente, que tinha sua maneira própria de pensar, convicto do seu judaísmo. Só que para ele pregar o que ele defendia, ele não precisava maltratar as pessoas como ele fazia. Do nosso ponto de vista, a gente pensa assim, não, aquele homem não merece nada. Ele não merece nada, ele não merece porque ele estava judiando, ele estava maltratando o povo de Deus, os que se converteram a Jesus. Só que Deus trabalha, como eu disse, o Senhor é um pedagogo perfeito, Ele lida direitinho com as vidas, aleluia, Jesus. E com Saulo não foi diferente. Assim como Ele lidou na vida de Naamã e fez aquele tratamento maravilhoso, Ele também tratou aqui Saulo, que tinha pensamentos diferentes, né? Porém, o Senhor o viu assim mais à frente, porque a glória do Senhor iria ser manifestada, porque o nome do Senhor iria ser divulgado, o Senhor iria ser exaltado, mesmo aquele homem que não, a gente, da perspectiva humana, a gente pensa, eu não oraria por um homem desse, mas Deus falou assim, Deus falou para Ananias, primeiro Jesus se encontrou com Saulo e permitiu que Saulo tivesse um momentozinho de pensamento, um momentozinho de introspecção. Quando Jesus se encontrou com ele, ele ficou 3 dias, no versículo 9 do capítulo 9 de Atos, a palavra de Deus nos diz que ele teve 3 dias sem ver, não comeu e nem bebeu. Porém, eu entendo que esses 3 dias foi aquele momentozinho de um tratamento especial que Deus tinha com ele. Naqueles 3 dias, o Senhor tratou com ele de uma maneira diferente. Tanto que, durante aquele momento, ele teve uma visão, ele teve experiências com Deus. Aleluias! Como é que uma pessoa que estava, de repente, perseguindo, entrou naquela cidade de Damasco, com o coração cheio de ódio, querendo destruir, querendo mesmo levar preso os irmãos que estavam seguindo Jesus, como é que aquela pessoa, de repente, o Senhor tem um encontro com ele, o deixa em pensamento, no cantinho do pensamento durante 3 dias, e ali se revela grandemente a ele. Por quê? Porque ele teve experiências. Deus mesmo mostrou para ele em visão, ele estava orando. Olha só, ele se converteu, foi na hora, foi algo instantâneo. Olha o tratamento de Deus com ele. Ele estava orando e ele teve uma visão de que alguém iria orar por ele para ele recobrasse a visão e também fosse cheio do Espírito Santo. Olha só, mesmo nesse intervalozinho de 3 dias, o Senhor tratou a vida dele. Aleluia, Jesus. Só que,
Ananias, diferente da menina, estava com o coração mais resistente. Vou não, olha só o que Ananias falou. Senhor, quando o Senhor falou para ele se apresentar, para ele ir lá orar por Saulo, ele falou assim, ó, lá no versículo 13 do capítulo 9 de Atos. Senhor, de muitos eu ouvi acerca desse homem. Quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém? E veio aqui com o poder dos principais do sacerdote para prender todos que invocam o teu nome. Sabe qual foi a resposta de Jesus para aquele homem resistente, que estava olhando para a falha humana, que não sabia que o Senhor estava fazendo um tratamento com aquele homem? O Senhor falou assim, vai, pode ir, porque, lá no versículo 15, porque este é para mim um vaso escolhido, aleluia, Jesus, para levar o meu nome aos gentios, aos reis, aos filhos de Israel, e mais tarde, lá em Atos 13, 47, até os confins da terra. Olha só, nos alcançou, chegou até nós, não é isso? Alguém que a gente achava assim, não, esse não tem jeito, né? Esse não tem jeito. Muitas vezes a gente é muito equivocado nos nossos pensamentos. Ananias estava totalmente equivocado, mas Deus é tão misericordioso que assim que Ananias escuta essa palavra aqui de Deus, que de Jesus, vai lá, eu sei quem ele é. Aí ele foi até ele, e quando chegou lá já falou assim, irmão Saulo, olha o pensamento, já mudou, não queria nem orar por ele. E de repente o Senhor, aleluia, o Senhor mostrou quem ele era e chegou lá, já foi tratando diferente. Irmão Saulo, glória a Deus. Então, gente, é um tratamento de Deus. Deus trabalha nas nossas vidas. Deus trabalha nas nossas feridas. Deus trabalha até na nossa assim, maneira de pensar equivocada. O Senhor ama todos. O Senhor tem um tratamento especial com todos. O Senhor usa maneiras de nos abençoar, usa meios, usa pessoas para nos ajudar, não é isso? Graças a Deus que o Senhor usou essas pessoas, glória a Deus. E nós, o que temos feito, gente, nesse momento em que estamos vivendo? Mas fulano não merece, eu não vou orar, eu não vou pedir por ele, porque eu conheço a vida dele, ele tem falhas nisso, naquilo, outro. O que é isso? Nós fomos feitos como instrumentos do Senhor. Nós fomos feitos para a glória do Senhor e para anunciarmos. Lá no Salmo 105 diz assim, fazei conhecidas as minhas obras entre todos os povos. A gente não tem que discriminar, não tem que fazer acepção de pessoas, porque Deus tem um trato especial com cada um. O Senhor tem bênçãos para cada um. O Senhor olha o porém de cada um. Eu não sei qual é o teu porém nessa noite. Aleluias, glória a Deus. É enfermidade? É enfermidade? O Senhor cura. Pode ser instantaneamente, como o Senhor fez com o leproso lá no capítulo 18 de Lucas. Às vezes, a questão é resolvida de imediato, né? A situação é resolvida de imediato. Porque lá tinha um homem leproso, e eis que ele saiu a adorar, dizendo, Senhor, se tu quiseres, podes tornar-me limpo. Aí Jesus, na mesma hora, disse, quero ser limpo. Olha, a cura desse homem aqui foi instantânea. Foi no momento em que o Senhor Jesus percebeu que ele o adorou, ali já quebrou o coração de Deus. A Bíblia diz que um coração quebrantado o Senhor não despreza. Esse homem chegou glorificando, honrando ao Senhor. De que maneira nós temos chegado até o Senhor para recebermos as nossas bênçãos? Aqui ninguém ajudou esse homem, esse leproso aqui do capítulo 8, de 1 a 3. Talvez ele ouviu que Jesus estava curando, Jesus estava fazendo maravilhas, e ele mesmo teve a atitude, eu vou até Jesus, eu vou, e foi. E ele foi com um coração quebrantado, ele chegou adorando ao Senhor. Senhor, se tu quiseres, tu podes tornar-me limpo. E na mesma hora Jesus falou, quero ser limpo. Então o tratamento de Deus às vezes exige um processo, mas às vezes também é instantâneo. Eu não sei como é que Ele está tratando você.
Você está precisando de passar por um períodozinho de recuperação, às vezes precisa de uma medicação, às vezes precisa de um médico, às vezes precisa de uma ajuda de outra forma, mas o Senhor está tratando. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Às vezes são as gotinhas do remédio todo dia. O Senhor está dando. O objetivo do Senhor é restaurar. O objetivo do Senhor é curar. Oh, glória a Deus. E Ele faz da maneira que Ele quer, porque Ele nos conhece. O Senhor é igual, eu falei no início, é igual um professor que conhece seus alunos. Ele sabe como lidar com cada um. Ele conhece a metodologia de trabalho com cada um. Não é? Quantas vezes a gente que é professor, ou que foi professor, viu? Não, aquele aluno ali precisa de algo mais, um trabalhozinho assim, mais uma metodologia diferente para que ele prospere mais, para que ele avance mais. Então, o Senhor faz isso conosco, porque a vontade do Senhor é nos abençoar, embora, às vezes, precisemos passar por um processo. E, muitas vezes, gente, infelizmente, a gente, humanamente olhando, às vezes nós nos sentimos sozinhos também. Esses personagens que eu falei, o Saulo, o Naamã, eles tiveram a oportunidade de pessoas que o ajudaram, ou pessoas que às vezes se consideravam até inferiores a ele, e no caso de Paulo, alguém que o menosprezasse, achasse que ele nem merecia. Mas alguém foi usado aqui e ajudou de alguma maneira, né? Quando a gente lembra lá daquele paralítico que estava acamado e não tinha como chegar até Jesus, o Senhor usou 4 homens para conduzi-los até Jesus, não foi isso? E destelharam até, né, tiraram o telhado para que aquele homem chegasse até Jesus para receber a bênção. E eu achei muito bonito aqueles homens, o esforço daqueles homens em favor de uma vida, né? De uma vida que talvez não pudesse oferecer nada para eles. Então, nós podemos fazer algo, gente, sem esperar retorno. Nós podemos ser canais de bênçãos para alguém. E para a honra e glória do nome do Senhor, assim que Jesus viu, curou aquele homem, né, aquele paralítico. Então, nós podemos ser mãos que ajudam. Nós podemos ser canais de bênção para as vidas que estão carecendo, gente. Nós podemos, o momento é propício, o momento é agora. Nós podemos fazer algo. O mundo clama. Aleluia, Jesus, o mundo clama pela tua mão, pela minha oração. Talvez nós não podemos abraçar agora as pessoas que estão precisando, mas nós podemos orar por elas, nós podemos interceder, nós podemos pedir ao Senhor. E você, meu amado, que às vezes pensa, mas não tem quem me ajude, eu estou sozinho nessa situação. Eu quero te dizer que um dia Elias, um grande profeta de Deus, ele se sentiu sozinho numa situação, ele se sentiu ameaçado de morte, ele se sentiu solitário, e de repente ele ficou triste, porque ele estava fazendo as coisas certinhas, as coisas de uma maneira correta, ele não tinha os equívocos, os erros que os nossos personagens anteriores apresentaram, né? Como Naamã, que tinha uma certa prepotência que tinha que ser tratada, como Saulo, que tinha aquela maneira de defender a sua fé de uma maneira não apropriada, mas Elias, ele tinha crédito com Deus. Um dia ele falou assim: Senhor, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 14. Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas. E agora eu estou sozinho, Senhor. E a minha vida, estão querendo a minha vida para matarem, me atirarem. E como é que eu vou fazer? Gente, a gente pensa que está sozinho, mas não está não. Aleluias! Glória a Deus! Você às vezes que está aí no isolamento, você pensa que está sozinho. Se você pensa, está equivocado. Porque de repente, aleluia, para esse servo de Deus aqui apareceu uma voz mansa e suave. E disse assim, ele estava na caverna, ele estava numa profunda depressão. Um homem que outrora fora um grande guerreiro, um grande lutador contra
os ídolos, contra as coisas de Baal. Um homem que realizou grandes milagres, o Senhor usou para orar, e vir chuva, e para orar, e para a chuva. Mas de repente ele se sente sozinho. Uma angústia tomou conta daquela alma e ele fica ali na caverna. De repente uma voz mansa e suave chega a ele e fala assim: o que fazes aqui, meu filho? Aleluia. A história dele está lá em 1 Reis, desde o capítulo 17 até o capítulo 19, aleluia. E o que fazes aqui? Aí ele expõe sua dor, ele expõe seu trabalho, e que agora ele se sente sozinho, angustiado, solitário e ainda ameaçado de morte. Você está assim? A enfermidade está te ameaçando, está dizendo para você que é o fim? Está dizendo, alguém disse para você que não tem mais jeito, e você ficou recluso agora, angustiado, triste, sem saber o que fazer, e não sente o apoio de ninguém. Não pense assim, não. Deus se apresenta a ti nessa hora aí, ó. Essa voz mansa e suave chega agora até você e diz: você não está sozinho, aleluia. O Senhor está contigo. A palavra de Deus diz que o Senhor, o nome de Jesus Cristo é Emanuel, que significa Deus conosco. O Senhor nunca nos deixou sozinhos. Ainda que nós pensemos que estamos sozinhos, o Senhor diz que nós não estamos, porque o Senhor diz lá em Mateus 28, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E o Senhor fala para você nessa hora, você não está sozinho. Foi isso que o Senhor falou para Elias, você não está sozinho. Ainda tem 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal, aleluias. E sabe quem que Deus usou? Deus usou Obadias, em capítulos anteriores, que trabalhava para Acabe, aquele rei malvado, perverso. Sabe o que ele fez? Ele escondeu 100 profetas nas covas e ficou alimentando. Olha a providência de Deus, aleluia, Deus é maravilhoso. Então não estava sozinho, e o Senhor falou assim: ó, você ainda vai ter muita produtividade, você vai trabalhar para mim, você vai trabalhar para o meu reino ainda, você vai ungir reis, aleluias, você vai ungir o teu sucessor, que falou para Elias, que é Eliseu, entendeu? Então assim, se você pensa que está sozinha, não acredite nisso não, tá? Não acredite. A igreja está aqui orando por você. Vocês viram agora, o pastor citou nomes, orou. Mas isso a gente faz também pelas madrugadas. A gente ora, clama. Quando a gente vai orar, a gente apresenta vocês. Você não está sozinho, não se sinta sozinho. Sinta agora o abraço de Jesus aí onde você está. Você está numa cama? Você está no leito aí? Onde é que você está nessa hora? Eu não sei onde você está, mas o Senhor sabe, porque o Senhor nos sonda e nos conhece. O Senhor conhece o nosso levantar, o nosso deitar. O Senhor é o guarda de Israel que não dorme nem cochila. Aleluia, enquanto a gente dorme. Ontem uma irmã falou: eu não estou conseguindo dormir, pediu oração, não estou conseguindo dormir, porque eu tenho visto notícias tão ruins que têm perturbado minha mente, é tanta coisa ruim que tem acontecido. Eu falei: irmã, descansa no Senhor. Lá no Salmo 4 diz assim, versículo 8, em paz me deito e logo pego no sono, porque é o Senhor que me sustenta. O Senhor, o guarda de Israel, fica ali conosco enquanto a gente está dormindo. O guarda de Israel que não dorme, que não cochila, está cuidando de nós, gente, aleluias. Então o nosso Deus, Ele cuida de nós, Ele olha para as nossas vidas, mesmo quando a gente se sente sozinho, angustiado, porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Aleluia, Jesus. Então, que essas palavras, esses personagens, nos deixem ânimo. Sempre tem alguém que ajuda a gente. Sempre existem meios de Deus nos alcançar. Aleluias. Pode ser que a gente precise descer ao Jordão. Sabe o que significa Jordão? Aleluia. É lugar de renovo, é lugar de restauração, é vida nova, é lugar de milagres. Foi ali no Jordão que um machado flutuou. Gente, é impossível um ferro flutuar, não é? Mas no Jordão flutuou, houve essa bênção de Deus. Jordão foi lugar de imergir um homem
de um homem velho mergulhar, cheio de falhas, mas imergiu um homem do coração quebrantado, um coração obediente, um coração adorador ao Senhor, que levou o nome de Deus para a sua terra. Então é assim, gente, Deus trabalha dessa maneira em nossas vidas, que nós não tenhamos medo, que não tenhamos insegurança, que não nos sintamos sozinhos. O Senhor está conosco, o Senhor trabalha, não do modo como nós queremos. Naamã queria que fosse do jeito dele. E deu birrinha quando não era, já ia embora com raivinha. Cheio de raivinha. Mas Deus reconsiderou, Deus mandou ele fazer uma reavaliação da nossa vida. Quando a gente está estudando, a gente tem uma raiva quando o professor, quando a gente estava fazendo trabalho de conclusão de curso, que eles falavam assim, reconsidere isso, reescreva isso, veja isso, acrescente isso. Davam até uma raiva na gente, mas é necessário às vezes nós fazermos reconsiderações, analisar em que postura, em que nós podemos mudar. O Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus que tem tudo para nos mudar, e Ele dá esse tempo. Eu não sei que tempo o Senhor está dando para nós nos reavaliarmos, eu não sei. Saulo precisou de 3 dias, aqueles 3 dias foram suficientes para aquele homem fazer uma introspecção de si, repensar a sua vida. Mas quando ele emergiu ali daquele momento, aleluia, Jesus! Oh, glória! Olha o tanto de obra que ele fez, olha o tanto de maravilhas que estão escritas nas cartas, olha o tanto de modo de viver diferente que ele deixou para nós, e até hoje a gente vive. Aleluia, Jesus! A gente lê as palavras proferidas por Paulo, e a gente aprende tanto, gente, como a gente aprende. Porque Deus é um Deus de projetos, os projetos do Senhor nunca foram frustrados, nós fazemos parte do projeto do Senhor, aleluia, desde o Éden o Senhor projetou coisas maravilhosas para nós, e não é por causa agora, desse momento, essa pandemia pode ser os nossos 7 mergulhos, pode ser os nossos 3 dias como o de Paulo. O importante é que a gente vai sair. E eu quero perguntar agora para você, para mim, como é que nós vamos sair pós-Covid? Como é que nós vamos sair pós-pandemia? Aleluia! Como é que vai ser? O que a gente está aprendendo nesse tempo? Aleluias! Que lições o Senhor está passando para nós? Você já parou para pensar? Senhor, o que tu queres? Eu não estou entendendo muito, mas o que tu queres que eu reconsidere? O que tu queres que eu pense na minha vida, que eu corrija na minha vida? Que deslizes eu tenho que consertar? O que eu tenho que fazer nesse momento? Aleluia! Tem que fazer que nem Paulo, pega esses 3 dias e ora, aleluia. Pega esses 3 dias aí e tem comunhão com o Senhor, aleluia, tem experiências com o Senhor. Enquanto Paulo estava lá 3 dias cego, sem comer, sem beber, ele teve experiências fantásticas com o Senhor. E nós podemos ter experiências maravilhosas com o Senhor nesse tempo de caos que a gente está vivendo, aleluias. Nós podemos orar. Quantos milagres? Nós já vimos pessoas que não tinham mais jeito, a gente orou e Deus tirou da UTI, tirou de uma situação difícil. Porque Deus não muda, gente. Deus às vezes permite esse intervalozinho na nossa vida, essas dorezinhas na nossa vida, mas Ele tem propósito. Deus é Deus de propósitos. O Senhor é um Deus de maravilha, de misericórdia. Ele olha para nós. Olha esse intervalozinho que o Senhor está dando, essa intersecçãozinha que o Senhor está dando para nós, aleluias. É momento de nós repensarmos, mas não é momento para a gente duvidar, tá bom? Não vamos duvidar do Deus que nós servimos, porque Ele não mudou. Aleluia, Ele não mudou. Nós imergiremos novas pessoas dessa situação. Eu creio que nós sairemos diferentes. Aqueles que o Senhor permitir que sobrevivam a essa pandemia, a essa situação caótica em que nós estamos, com certeza irá emergir uma nova pessoa. Em nome de Jesus, assim eu espero, eu peço todos os dias para o Senhor. Senhor, se o Senhor está permitindo a minha vida até o momento, aleluias,
Se o Senhor me quer viva até o momento, eu não quero simplesmente ficar murmurando, duvidando. Senhor, mas por que isso? Por que aquilo? Por que eu tenho que passar por isso? Por que o Brasil está assim? Não, gente. Eu tenho que aproveitar para orar pelas pessoas, orar por mim, nos prepararmos, porque a qualquer momento, Jordão também é caminho de Canaã. Aleluias! Aleluia, Jesus! Glória, glória, glória! Atravessar o Jordão também faz parte, gente, porque Canaã nos aguarda. Aleluia, Jesus, Canaã nos aguarda. E para chegar em Canaã, aleluia, nós precisamos mesmo passar pelo Jordão. Esses 7 mergulhos nós vamos conseguir, em nome de Jesus. E nós vamos sair diferentes, nós vamos sair purificados, nós vamos sair renovados, em nome de Jesus. Esse intervalo aqui foi permissão do Senhor. A palavra de Deus diz que não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade do Senhor. A gente às vezes, mas é da vontade do Senhor acontecerem tantas coisas. Gente, Deus não perde o controle de nada, não perde o domínio de nada em nossas vidas. Aleluias. O Deus que nos fez, que nos moldou lá no Éden, que soprou em nossas narinas o fôlego de vida, Ele vai liberar oxigênio para aqueles que estão esperando. O Senhor vai liberar estratégias para os médicos, para os políticos. O Senhor vai trabalhar. O Senhor tem maneiras próprias de trabalhar, gente. É do jeito dEle, aleluias. E nós vamos entender isso em nome de Jesus, nós vamos entender isso. Eu fico muito feliz de ter essa oportunidade, porque o Senhor falou muito comigo. O Senhor falou muito comigo, porque realmente eu pensei, os 3 dias do Saulo e os 7 mergulhos do Naamã é o intervalo que nós estamos tendo agora. E nós vamos imergir, nós vamos sair dessa, nós vamos atravessar esse Jordão, em nome de Jesus. E a pés secos. Aleluia, Jesus. O Jordão a gente pode passar a pés secos e a gente pode também mergulhar, né? Naamã mergulhou, mas o povo ali de Israel passou a pés enxutos. O Senhor sabe como fazer conosco. O jeito é dele. Ele trabalha da maneira dele. Eu agradeço essa riquíssima oportunidade que o Senhor me deu, que o Senhor me fez, trabalhou muito, falou muito comigo nessa mensagem. É uma mensagem simples, muito conhecida, mas o Senhor falou comigo e eu creio que falou com você também, tá? E eu gostaria muito de fazer uma oração para você aí que está nos assistindo, você que está achando esses 7 mergulhos tão difíceis, você que está achando esses 3 dias quase que insuportáveis, eu vou pedir a Deus, porque essa história de Naamã também, sabe o que ela nos mostra? Ela atravessa aqui a graça, ela mostra a graça do Senhor, aleluia. Isso aqui é a graça, é favor imerecido. A gente não merece, esse homem não merecia, mas a graça do Senhor atravessou essa história e atravessa a nossa vida, aleluia. E nós vamos sair vitoriosos em nome de Jesus. Senhor meu Deus, Deus de amor e de misericórdia, eu te agradeço, Pai, pela oportunidade de ter refletido um pouquinho sobre essa palavra, Pai. Senhor, nesse momento tão difícil, em que a gente ainda não está entendendo algumas coisas, esse momento em que a gente chegou com tantas expectativas neste ano, porém nossas expectativas foram frustradas, porque os planos são do homem, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Mas eu quero pedir que o Senhor nos dê graça. É a graça do Senhor que está revelada na tua palavra. É a graça do Senhor. Nós precisamos de graça para suportarmos esses momentos de dores, de angústias, de incertezas. Paizinho, em nome de Jesus, toca nas autoridades, dá ideias, dá pensamentos assim de vitórias, que o Senhor oriente como é que faz. Senhor, nós temos visto pessoas explorando nesse momento, como está caro para entubar, o material só para entubar está caríssimo. Pessoas explorando um momento que deveria ajudar, aleluia.
Jesus. Mas as pessoas, muitos explorando medicações caríssimas. Senhor, olha, coloca amor nos corações. Olha para nós, Senhor, olha com teu olhar de misericórdia. Muda essa história. Senhor, que esse mergulho que hoje nós demos, aleluias, Senhor, nas águas do Senhor, no oceano do Espírito Santo, nos faça sentir mais fortes, revigorados, limpos, transformados, alegres, fortes, mais fortes e mais humildes, Pai. Dá-nos humildade. Em nome de Jesus, nos ensina a te honrar como o Senhor merece e dá a vitória que cada um está te apresentando, o problema que cada um te apresenta. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu agradeço a riquíssima oportunidade. Glória. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor, possa sempre tu operar, aleluia, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Mais lindo. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Que alegria, irmão, que bênção, que paz. Olha, irmão, Deus fala conosco. Deus a todo momento fala com você. Descansa, te acalma, fica tranquilo. Mesmo que você entre no vale da sombra e da morte, você não entra sozinho. Deus está contigo. Deus já provou isso para muitos aqui na nossa igreja, em outras igrejas, e Ele está conosco. Se um dia você levantar muito angustiado, muito preocupado, muito desesperado, eu convido você a olhar para o céu. Não olhar para as nuvens, nem para o azul do céu. Procure um passarinho e olhe para aquele passarinho. O mundo está caindo em volta dele e ele não está nem aí. Ele está cantando, ele está procurando o alimento dele, ele está vivendo a vida dele. Não somente o passarinho, mas todos os animais. Sabe por quê? Porque já no DNA deles, aqui dentro deles, eles sabem que existe um Criador que controla tudo. Por que todos os animais não se preocupam? E só eu e você temos que nos preocupar? Não temos que nos preocupar com nada. A morte pode chegar à nossa porta, mas nós temos o poder de Deus na nossa vida, o qual nós podemos repreender o anjo da morte. E meu irmão, a vontade de Deus prevalece em tudo. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor. Por isso, levante a sua cabeça, vá viver a sua vida e não se preocupe. Não dê ouvidos ao que os homens falam, ao que a imprensa fala, ao que muitas vezes pessimistas estão falando. Não. Dê ouvidos e atenção à sua palavra, a palavra de Deus. Vá ler a Bíblia, vá orar. Isso vai fazer você uma pessoa mais calma, mais tranquila e mais confiante na vida. Amém? Glória a Deus.